mundo aqui deve conhecer essa história. É a história de uma mulher que tinha uma religião muito boa, uma religião que cria na lei de Moisés, uma religião que dava a ela esperança, que dava a ela segurança, mas ela tinha uma vida, mesmo sabendo dessa religião, ela tinha algumas coisas que ela não conseguiu cumprir. Por exemplo, ela era uma mulher que tinha tido 5 homens na sua vida, que não foram seus maridos. E naquele momento ali que ela encontrou com Jesus, ela estava com o 5º. E uma das coisas que Jesus falou com ela foi isso: olha, esse homem que você está com ele não é seu marido. Lembrando ela o seguinte: você se considera tão religiosa, mas você está andando totalmente fora da lei. E aí ela percebeu que aquele homem era incrível, que ele sabia da vida dela sem ela mesma contar. E ela teve uma experiência ali de entrega com Jesus. Quantos conhecem essa história? Naquele poço. Que horas que era que aconteceu isso? Quem lembra? 12:00, muito bem. Era o horário do almoço. Era o horário que a gente está assim, quem acorda muito cedo como eu, 12:00 já está quase no café da tarde. Tem dia que eu almoço 11:30, porque eu fico com fome. Eu fico imaginando os discípulos ali, vendo Jesus conversar com aquela mulher por horas, pensando, gente, Jesus não tem estômago, não é possível. Já deu 1h da tarde, já deu quase 2 e Jesus está ali conversando com ela. Aquela mulher, ela teve uma experiência maravilhosa ali, de satisfação. Ela teve uma experiência ali de conhecer alguém que falou toda a sua vida, toda a sua história. E ali, naquele momento, Jesus conversando com ela, a Bíblia diz que ela ficou tão perplexa, tão impressionada com ele, que ela foi pela cidade compartilhando sobre ele. E pouco depois dali, vamos entrar aqui no texto para você entender. Versículo 31, João 4:31, diz assim: enquanto isso, logo depois, que Jesus tinha estado com aquela mulher, aconteceu isso aqui. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Irmãos, eu vou ir versículo após versículo aqui para a gente entender essa história. Os discípulos estavam justos ali naquele momento. Era horário de almoço. Era horário de almoço. E Jesus já tinha ficado com aquela mulher samaritana um bom tempo. E ali ele estava parado ainda no poço. Ela mesma já tinha saído dali. E ele ainda estava lá. E os discípulos chegaram e falaram: Jesus, mestre, vamos comer, vamos almoçar. Já está na hora. E ele deu uma resposta para eles complexa. Ele respondeu: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos ali de uma maneira, versículo 33. Então os seus discípulos disseram: será que alguém lhe trouxe comida? Os discípulos, embora vissem muitos milagres, ainda não tinham muitas experiências com Deus e necessitavam de muita orientação. Jesus disse que ao parar ali e dar atenção àquela mulher, ele estava comendo uma comida que os discípulos não conheciam. O que falta, às vezes eu falei aqui de satisfação, o que falta em nós, às vezes, para poder ficar satisfeitos, é comer mais a comida do céu. É comer mais a comida que vem de Deus. Irmãos, olha que diferença aqui dos discípulos e de Jesus. Os discípulos estavam preocupados com o relógio. Eles estavam preocupados com a vontade de matar aquela fome. Jesus, e não estava errado. Mas Jesus falou com eles: olha,
eu tenho uma comida para comer que vocês não entendem. Que vocês não sabem qual é essa comida. E os discípulos falaram, será que alguém trouxe alguma coisa para eles? Ou seja, eles ainda estavam num caminho natural. Eles ainda estavam falando de coisas naturais. Eles tiveram muita dificuldade de entender o espiritual. Às vezes nós estamos vivendo de uma forma insatisfeita, de uma forma fria. De uma forma assim, deixando a onda da religião nos levar. Porque nós entendemos as coisas todas de uma forma natural. Todas de uma forma comum. E eu vou te falar, não é fácil entender as coisas espirituais. Os discípulos caminhavam com Jesus todos os dias. Eles tinham acabado de ver aquela mulher se entregar a ele. E mesmo assim eles não estavam entendendo. Eles estavam preocupados com o horário do almoço, eles estavam preocupados com a comida, eles estavam preocupados se ia dar tempo, que eles tinham que ir para outro lugar. Eles não conseguiram parar e contemplar a graça de Deus. Eles não conseguiram parar e ver o quanto Deus tinha feito ali. Quantas vezes nós caminhamos assim? Nós ficamos tão agitados com o Deus chamado relógio, o Deus chamado dinheiro, o Deus chamado internet, o Deus chamado status, o Deus chamado aparência, que nós não conseguimos entender o propósito de Deus. Amém, irmãos? Nós não conseguimos ver o que Deus já fez na sua vida. Olha, o que Deus já fez na sua vida é muito grande. Tem uma palavra que diz, lembra, traz à sua memória aquilo que te dá esperança. Eu, às vezes, gosto de me lembrar, só lembrar. Eu não volto para lá, mas eu gosto de lembrar de onde o Senhor me tirou. Isso me dá tanta esperança. Eu falo, Deus, se o Senhor alcançou aquele coração duro, se o Senhor transformou aquela menina tão difícil, isso que eu estou vivendo hoje é muito pouco. Vai dar certo, o Senhor está no controle. Amém? Você precisa trazer à memória aquilo que te dá esperança. O que é difícil demais para o Senhor? O que é difícil demais para Deus fazer na sua vida? Olha o versículo 34. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Olha que coisa tremenda. Ali ele explica. Ele fala, olha, a comida que eu estou falando para vocês, que está me preenchendo, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Amém? Assim como esse projeto, vocês começaram e vão concluir em nome de Jesus, amém? Aleluia! Porque essa é a nossa comida principal. Eu já vi muitos quadros desses na minha caminhada. E esses dias eu estava passando ali na casa do Senhor, no Diamante, e falei com a minha filha, nossa, me deu uma saudade. Aí eu falei para ela, Júlia, aqui tem muitos projetos pessoais plantados. Aqui tem muitos sonhos meus plantados. Por quê? Porque para construir aquele lugar, eu fiquei muitos anos abrindo mão de muitas coisas. Uma delas, sabe qual foi? Eu fiquei muitos anos sem fazer as minhas unhas. Eu gastava R$20 para fazer as unhas. Eu fiquei muitos anos sem fazer, para poder investir naquela obra. Eu gostava de escovar o cabelo. E eu fiquei muito tempo sem escovar o meu cabelo. Às vezes alguma irmã via a situação e me abençoava. Mas eu não, eu falei, Deus, eu não vou, não posso. Então, às vezes, nós temos que tirar algo que nos custa para a gente poder alcançar e ver o propósito de Deus. Amém? Amém ou não amém? Jesus estava falando aqui, olha, gente, vocês estão preocupados com o almoço. O cheiro, às vezes tinha uma jantinha ali perto, um almoço ali perto. Às vezes o cheiro estava vindo e Jesus falou, olha, eu estou apaixonado. Eu estou perplexo com o que eu vivi aqui agora. A hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Eu estou tão impressionado com essa conversão dessa mulher.
Eu estou tão perplexo. A minha vontade é fazer, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Amém, irmãos? O primeiro princípio que eu quero falar com você aqui sobre isso é da vontade. Fazer a vontade de Deus nos alimenta. Fala comigo, fazer a vontade de Deus me alimenta. Talvez você está andando de um lado para o outro ansioso, preocupado, agitado. Olha, a vontade de Deus, ela vai suprir as suas necessidades. A vontade de Deus, ela vai te alimentar. Você vai melhorar. Você vai ficar mais calmo. Você vai ficar mais em paz. Se você fizer a vontade de Deus. Talvez você está ansioso, agitado, porque você está fazendo a sua vontade. Você está com um problema com alguém e você sabe que você, que está aqui nessa noite me ouvindo, é que precisa resolver. Talvez é com alguém dentro da sua casa, é com um filho, é com um marido, é uma esposa, é uma mãe, é um pai, é um irmão. Talvez é na sua escola. Fazer a vontade de Deus lá vai te alimentar. A escola é um lugar tão difícil. Tem muitos jovens aqui. Eu me converti, eu tinha 16 anos, eu estava na escola. Pensa bem, um dia eu era do mundo, no outro dia eu era cristã. Foi um desafio, mas o Senhor me deu vitória. Por quê? Porque a vontade de Deus nos alimenta. Ela supre as nossas necessidades. Nós ficamos fortes. Nós ficamos bem. E nós não ficamos como os discípulos estavam ali. Ai, é hora do almoço. Ai, está todo mundo comendo e só nós estamos aqui. Se você ficar olhando o que está acontecendo na vida dos outros, você vai ficar talvez decepcionado. Você precisa crer que a vontade de Deus supre todas as suas necessidades. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Amém, meus irmãos? A vontade de Deus nos alimenta. Jesus disse aqui, olha, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Outra coisa, outro princípio que nós aprendemos com essa história, fazer a obra de Deus nos alimenta. Fala comigo, fazer a obra de Deus me alimenta. Irmãos, a obra de Deus não traz estresse, não traz angústia, não traz decepção. Todos nós vivemos dificuldades. Eu estava assistindo esses dias um economista que eu gosto muito. Ele tem conselhos muito práticos sobre finanças, sobre métodos inteligentes de economizar, guardar dinheiro. Eu gosto de ouvi-lo. E ele estava falando o seguinte, perguntaram para ele numa rádio, você já foi criticado? E ele disse, muito criticado. Muito criticado. E aí ele falou assim, olha, quem está fazendo uma coisa boa é como uma janela. É como uma janela de vidro. Corre muitos riscos. Sempre leva pedrada. Sempre é atacado. Mas isso entristece, isso é difícil. Mas você tem que saber que você está ali. E da mesma forma que uma casa sem janela não consegue sustentar, não fica bom, não molha lá dentro, estraga a casa, estraga os móveis. Assim você tem que saber que o papel que você está cumprindo é o papel certo. Você está no lugar certo, apesar das pedradas. E ele estava falando isso e eu lembrei de nós, porque às vezes as pessoas dizem, fazer a obra de Deus é muito difícil, fazer a obra de Deus custa muito, fazer a obra de Deus é muito complicado, fazer a obra de Deus tem que entregar demais. Os discípulos estavam pensando em coisas tão naturais, e isso que nós pensamos às vezes é tão natural, tão comum, tão simples, a ponto de perguntar, será que alguém deu comida para ele? Já está na hora de almoçar. Fazer a obra de Deus nos alimenta. Talvez você fique aí andando de um lado para o outro, só vendo as coisas acontecer,
só vendo as coisas acontecer. Achei tremendo isso que o pastor Edmar falou aqui, que a obra que ele está fazendo aqui nesse lugar, como um pastor, com a sua equipe, é uma obra geracional. Ele não está pensando só nele, ele está pensando o seguinte, que se Jesus não voltar, ele vai fazer um trabalho que vai facilitar para aqueles que vierem depois dele. Sábado à noite eu fui numa igreja, onde o pastor jubilou. Jubilar significa alegria, significa muita alegria. E o pastor jubilou significa também que ele deixou de ser pastor naquela igreja e vai passar essa obra para outra pessoa. Eu nunca havia ido num culto assim, pastor. E esse pastor deixou lá, ele foi pastor dessa igreja por 25 anos, e ele deixou lá 2 pastores que se converteram lá. Um com 14 e outro com 16. Um é pastor presidente, o outro pastor vice-presidente. E eu achei tremendo, falei para o meu marido quando nós saímos de lá. A igreja está prontinha. A igreja tem a sede própria, tem um salão desse tamanho, tem salas, tem prédio, tem um seminário. A igreja tem uma boa fama no bairro. É uma igreja maravilhosa. O pastor fez uma obra linda. Hoje ele já está mais velho. Os filhos moram em outro país. Ele deseja ir estar com os filhos. E ele decidiu deixar. E eu falei para o meu marido, falei, olha, esses 2 irmãos só tem que trabalhar. Só tem que trabalhar e depender de Deus. Porque as preocupações que nós temos de pagar aluguel, de construir isso, de construir, alguém já deixou tudo pronto para eles. Quando eles chegaram lá, há 15 anos atrás, 18 anos atrás, já estava em andamento, ou concluído, e eles já pegaram tudo pronto. Eu pensei, gente, que privilégio, que coisa maravilhosa. Então, querido, fazer a obra de Deus nos alimenta. Fazer a obra de Deus não causa estresse, não causa depressão. Fazer a obra de Deus nos torna conscientes de que nós não estamos aqui para sempre. De que a sua dor não é única. Amém? Há um tempo atrás eu passei uma madrugada no hospital João 23, com uma bebezinha da nossa igreja. Ela nasceu com um problema de saúde e a mãe precisou ficar internada. O pai tem um outro bebê, os pais têm uma outra criança pequena. E eu me ofereci para passar a noite. A menininha teve que ser transferida para lá. E eu passei a noite lá com ela. Bebezinha de 3 dias de vida. Fiquei ali sentindo aquele cheirinho bom a noite toda. E aí eu conheci lá, chama-se PA, né, o pronto atendimento. Eu conheci lá várias crianças, só criança, passando a noite. Alguns assim, iam sempre para lá. Tinha um menino lá de 9 anos, ele tinha problema respiratório. E ele sempre estava lá. Inclusive as enfermeiras o conheciam. E a mãe falou assim, olha, ele veio porque ontem ele insistiu em jogar bola. E ele não pode jogar bola. Porque ele não tem pulmão para respirar. E aí eu fiquei ouvindo os casos de todas aquelas crianças que estavam lá. Passei a noite. Tinha momentos que eu entrava em desespero e eu falava, meu Deus, quanta obra há para ser feita. Às vezes nós ficamos olhando tanto os nossos problemas, achando que ao fim tem coisa tão difícil. Tem tanta luta acontecendo. Amém? Eu não estou desprezando o problema que você passa. Eu não estou dizendo que ele não é algo difícil. Mas eu estou dizendo que quando nós deixamos de ser aqueles que estão lá do outro lado reclamando, aqueles que estão lá dizendo, será que vai dar certo? Às vezes até mesmo como vítima da situação, nós podemos estar do outro lado fazendo a obra de Deus. Sendo canal de Deus para que as pessoas vão ao Senhor. Pastora Lu, mas e os problemas da minha vida? E aquilo que eu tenho vivido? Isso que você tem vivido é que tem deixado você
insatisfeito, tem deixado você agitado. A partir do momento que você começar a distribuir o pouquinho que você tem, Deus vai te honrar. Amém? O amor, a bondade, são atitudes que quanto mais você dá, mais você tem. A honra, quanto mais você dá, mais você tem. Fazer a vontade de Deus nos alimenta e fazer a obra de Deus nos alimenta. Eu não quero que você seja como os discípulos aqui, andando com Jesus, andando com a igreja e desinformado, desavisado, sem perceber o que Deus está fazendo, sem discernir o que Deus está fazendo. Jesus estava falando aqui de uma comida espiritual. Jesus estava falando aqui de coisas eternas, de algo que vai durar para sempre. Mas os discípulos só estavam olhando o lado deles. Eles só estavam olhando a fome deles. Eles só estavam olhando as necessidades deles. Nós não podemos ser assim, porque nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus plantados aqui. Nós temos hoje a nossa igreja em células, porque nós acreditamos muito nisso. Irmãos, eu fico pensando, quantos aqui entregaram a sua vida para Jesus? Adultos, levanta a mão. Ah, tem bastante. Pois é, eu não vou poder ouvir como você entregou sua vida para Jesus. Mas será que se tivesse uma célula lá na casa do seu vizinho, uma célula lá na sua escola, uma célula quando você era criança, será que você não teria entregado a sua vida para Jesus há muito tempo? Será que muita coisa na sua vida não teria sido diferente? Será que muita coisa você teria ido por outro caminho? Simplesmente porque alguém entregou um pouquinho do que ele tinha para a obra de Deus. Entregou um pouquinho do que ele tinha para a obra de Deus. Nós não podemos ficar olhando essas coisas hoje, esses sentimentos tão humanos que têm vindo até mesmo sobre nós, de ansiedade, de tensão, de preocupação. A Bíblia diz: lance sobre mim todas as suas necessidades. Já imaginou o que é lançar? Se eu lançar esse sapato aqui, vai longe. Deus falou assim: lance sobre mim toda a sua ansiedade. Lance sobre mim toda a sua tensão. Troque o seu fardo comigo. O meu fardo é leve. Troque o seu fardo comigo. Me dê o seu que é tão pesado, e eu vou te dar o meu que é leve. Como que nós temos andado a nossa vida, irmãos? Tão preocupados com o dia de amanhã. Que vale a nossa vida? Não é assim que diz a palavra? Nós não podemos acrescentar um fio de cabelo na nossa cabeça. Nós não podemos acrescentar 1 hora no nosso dia, 1 minuto do nosso dia. Eu amo o dia. Eu gosto muito do dia. Não gosto muito da noite. Vocês são assim também? É coisa minha. Todo mundo que é assim não, né? Eu gosto do dia, da luz, do sol. Aí vai ficando assim umas 7 horas, eu falo, ai, é noite. Mas amém que o outro dia vai nascer, né? Mas olha, enquanto nós temos o dia, serve para a gente ver. Os dias, eles têm um horário para se findar. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. Se renova a cada manhã sobre nós. Se renova toda manhã sobre a nossa vida. Versículo 34, Jesus diz isso: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E o 35 ele diz: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Ou seja, os discípulos diziam: daqui a 4 meses nós vamos fazer essa obra. Lá no futuro nós vamos alcançar. Quando tiver o prédio, quando tiver a casa do Senhor, eu vou estar
com a minha vida já organizada, eu vou, no próximo projeto eu vou participar, daqui a 4 meses, daqui a algum tempo eu vou fazer a obra, daqui a algum tempo eu vou investir, daqui a algum tempo eu vou organizar minha vida sentimental, daqui a um tempo eu vou terminar aquele namoro, daqui a um tempo eu vou mudar as coisas na minha casa. E Jesus falou assim: não, eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, já está pronto para a colheita, o tempo é agora, o tempo de colocar as coisas em ordem na nossa vida é agora, amém, irmãos? O tempo de andar com Deus, andar com a palavra é agora, o tempo de andar na luz do Senhor é agora, não é na frente, não é no futuro, porque você não sabe se você estará aqui, porque você não sabe até quando você estará aqui. E porque você está ouvindo a voz do Senhor agora. Você está ouvindo a voz do Senhor hoje. Meu irmão, minha irmã, a vontade de Deus nos alimenta. Não tenha medo de dizer sim para a vontade de Deus. Não tenha medo de dizer sim para o propósito de Deus. Não tenha medo de renunciar a tudo mais. Eu lembro quando eu me converti, eu queria muito casar, ter uma pessoa na minha vida de Deus. E eu estava na igreja e um rapaz quis namorar comigo. Conta essas coisas pro meu marido não, tá, gente? Tô brincando. Ele sabe, ele era também da igreja e ele fez de tudo para namorar esse rapaz. A gente não era amigo. E ele fez de tudo. Ele, Lu, namora. Você não vai arrumar mais nada, Lu. Aproveita. A gente era muito amigo e brincava assim um com o outro. E eu tinha um líder. Esse líder, ele era um discipulador na minha vida, porque ele foi um pai para mim. E ele ficou sabendo que esse rapaz quis namorar comigo. Eu tinha 18 anos. E aí ele falou: Lu, fiquei sabendo que o fulano pediu você para namorar. Falei: é verdade e tal. Ele: ó, você não vai namorar com ele não, viu? Falei: por quê? Ele é tão bonito. Gente, o rapaz era louro, do olho azul. Onde que eu ia arrumar um negócio desse de novo? Impossível, né? E aí ele tinha assim um nome parecido com o meu. Sabe aquele negócio que você pensa assim, nossa, combina? E o meu líder falou: você não vai namorar com ele porque ele não é a pessoa certa para você. Eu não desobedeci ao meu líder. E o meu líder não é como nós hoje, não. Esse líder que eu tinha não é como nós hoje, que dá opinião, dá conselho. Ele não dava conselho: ah, Luciana, eu acho. Ele falava assim: não vai. E não era só comigo, era com todos. Ele falava: não vai. Ele era assim, doido. Falava mesmo: não vai, não pode, não deixo. E ai de quem desobedecesse. Um dia eu desobedeci e ele foi lá em casa, contou para minha mãe. Mas enfim, e eu com muita dificuldade assim, porque o rapaz era bonito, o rapaz era inteligente, e eu com muita dificuldade falei não. E eu falei: meu Deus, eu mato o Robson, Senhor, eu mato. E aí falei não. O rapaz foi lá em casa no outro dia e falou assim: você tem certeza? Eu: ai meu Deus, não! Mas aí eu falei: não, realmente não é o tempo de Deus para mim. Isso está liberado, né? Realmente não tem jeito. E aí eu disse não para aquele rapaz. E o tempo passou. Nós permanecemos ali na mocidade. E eu notei um dia que esse rapaz estava sem vir ao culto. Ele tinha sumido. E aí eu perguntei à mãe dele. Falei: cadê o fulano? E ela falou: olha, Luciana, ele nunca foi um crente fiel. E agora ele está totalmente desviado. E ele aproveitou que você disse não e fez o que ele queria fazer, que era ir para o mundo. E eu fiquei assim: tá, obrigada.
E a mãe dele falou quase como se dissesse assim: olha, você fez muito bem em dizer não para ele, porque ele não tinha temor nenhum de Deus. Ele era louro do olho azul e não tinha temor nenhum de Deus. Por que eu estou contando isso para você? Gente, a vontade de Deus supre as nossas necessidades. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente renuncia a algo e fica ali tão preso. Será? Eu quero te incentivar. Confia no Senhor de todo o seu coração. Confia no Senhor de todo o seu coração. Abra mão daquilo que faz você ficar de uma forma tão natural. Você não vai conseguir agradar a dois senhores. Você não vai conseguir servir a Deus e agradar a sua própria vontade. Você não vai conseguir servir a Deus e agradar a sua própria obra. Você precisa entregar-se totalmente para o Senhor. Hoje nós temos esses transtornos no nosso meio, afetando até nossas crianças, afetando até mesmo as nossas casas, que eles tão pequenos, tão agitados, tantos déficits de atenção, tantos transtornos emocionais. Muitas vezes é resultado da nossa falta de visão espiritual. Às vezes não é momento de falar, é momento de orar. Às vezes não é momento de opinar, é momento de buscar a Deus. Às vezes não é momento de dar conselhos para Jesus, às vezes é momento de discernir o que Ele está fazendo, de perceber o que Ele está fazendo, como foi nessa história aqui. Talvez você, como os discípulos, tenha andado com Jesus, mas tenha falado abobrinhas, como foi falado aqui. Mestre, alguém trouxe comida para você? Não, querida, eu não estou falando dessa comida. Eu estou falando da vontade do meu Pai que está nos céus. Talvez você está falando abobrinhas. Você não consegue mais louvar a Deus. Você não consegue mais meditar na palavra. Como o pastor Edmar disse, talvez você passou o jejum. Você nem percebeu que você tinha que ter participado. Porque você tem um propósito na vida. E o seu propósito é fazer a vontade daquele que te enviou e concluir a sua obra. Amém? Ninguém que está aqui nessa noite vai retroceder. Nós vamos concluir a obra que o Senhor nos pediu para fazer. Amém? Aleluia! Glória a Deus. E não vai ser daqui a 4 meses. Jesus disse: abram os olhos e vejam. Os campos estão prontos para a colheita. Abra os olhos e veja. A sua rua está pronta para a colheita. A sua família está pronta para a colheita. O seu lar está pronto para a colheita. Abra os seus olhos e veja. Não fique ansioso andando de um lado e para o outro. Perceba o que Deus está fazendo. Perceba o que Ele pode fazer através de você. Amém, gente? Perceba o que Ele pode fazer através de você. Olha como que esse texto encerra. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Aquela mulher ficou tão impressionada, tão apaixonada. Ela saiu pela cidade falando isso: olha, ele me disse tudo o que tem feito. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos creram, muitos outros creram nele. E disseram à mulher: mulher, agora nós cremos não por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que ele é realmente o Salvador do mundo. Aleluia! Olha o que um tempo dado, uma hora de almoço perdida resultou. Uma hora de almoço perdida, um almoço perdido resultou. Por causa da palavra daquela mulher, uma cidade
creu em Jesus. Uma cidade creu em Jesus. Irmãos, vamos parar de olhar as circunstâncias tão naturais. O que Deus pode fazer através de você, através dessa igreja, através daquilo que Ele tem depositado na sua vida, é para salvar uma cidade inteira. É para salvar um povo inteiro. E é também para suprir as suas necessidades. Quando Jesus fez a multiplicação dos peixes e dos pães, 5.000 pessoas comeram. Todos se fartaram. E no final, quando todo mundo já tinha comido, sobrou 12 cestos. 12 cestos de pães. Sabe para quem eram? Para os discípulos. Para os discípulos. Olha, se você deixar que a vontade de Deus satisfaça você, deixar a obra de Deus satisfazer você, você vai levar para casa 12, os 12 cestos são para você. Amém? Você não vai voltar para casa vazio. A multidão alimentou e você também vai alimentar. A multidão comeu um pão, 2 peixes, 2 pães, 1 peixe, mas você vai levar para casa um cesto inteiro. Um cesto inteiro. Dá para você e para toda a sua família. Não tenha medo de se lançar na obra de Deus. Não tenha medo de ofertar na obra de Deus. Não tenha medo de participar dos projetos de Deus, porque você vai voltar para casa com um cesto inteiro. Porque você vai voltar, porque Deus tem sido assim. Pastora Lu, é na sua vida, é na minha vida, e eu sei que também é na sua. Eu sei que também é na sua. Quantos podem dizer amém? O Senhor não fica devendo nada. O Senhor não fica devendo nada. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos orar, fica de pé. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você compartilhasse alguma coisa que você aprendeu com essa palavra com seu irmão. Pode ser? Você está do lado de uma pessoa aí que você pode dar um oizinho para ela.